Olá, muito boa noite para você. Movimentações das compras de última hora no comércio de Patos de Minas. Polícia Civil indicia 2 suspeitos da morte de um homem encontrado em casa de apoio. Polícia Rodoviária apreende arma modificada e munições na MGC 354. Líderes religiosos falam sobre o significado maior do Natal. Secretaria de Saúde revisa censo animal. Unipam promove formatura para estudantes de farmácia e enfermagem. As expectativas com a aprovação do primeiro comprimido contra a Covid-19. Polícia alerta para os prazos de exigência do CRLV 2021. Marco histórico, o Cruzeiro da Praça Dom Eduardo sofre com a deterioração do tempo. Estas e outras informações a partir de agora no NTV News. A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o caso de um homem encontrado morto em um abrigo em Patos de Minas. Pelo menos 2 pessoas foram indiciadas. Roberto Carlos Domingos, de 43 anos, foi encontrado morto no dia 13 de outubro em um abrigo localizado na rua Tomás de Aquino, na altura do bairro Alvorada. Inicialmente, o caso aparentava morte natural, porém a perícia encontrou evidências de agressão e o caso começou a ser investigado. A perícia foi ao local e imediatamente constatou que aquele indivíduo teria lesões na cabeça, entre outras lesões no corpo. Então, por conta disso, a equipe da homicídio foi até o local e já começou as investigações naquele mesmo momento. Foi colhido depoimento em vídeo até de algumas pessoas que estavam naquele abrigo, para evitar que eventualmente essas pessoas fossem embora, já que era um local de passagem, né? Com pessoas de todo tipo de lugar. Nós colhemos então esses depoimentos e continuamos as investigações. Através dessas investigações, através da coleta de depoimentos e de outros dados, pudemos chegar à conclusão de que os indícios apontavam então para 2 pessoas que estavam naquele abrigo no dia dos fatos, né? As pessoas elas estavam antes e se mantiveram lá naquele abrigo. E os fatos ocorreram dentro do abrigo com a vítima e mais esses 2 indivíduos. O crime teria sido motivado por um desentendimento fútil entre a vítima e outros 2 homens que estavam na casa. As agressões aconteceram no quarto onde o corpo foi encontrado. Os indícios apontam para um primeiro desentendimento entre a vítima e esses 2 indivíduos e, posteriormente, esses 2 indivíduos entram no quarto onde a vítima se encontrava e lá fecham a porta e começam então um espancamento que, vindo então, segundo os indícios que nós temos, vindo então a ser a causa da morte da vítima, esses espancamentos que levaram a um traumatismo craniano e com outras lesões que foram constatadas pela perícia. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público pedindo a prisão dos 2 acusados. Até porque as pessoas que estavam no local tinham dito que ele tinha aparecido lá já machucado, o que depois constatamos que não é a verdade. Isso aí demorou mais um tempo, mas isso não impediu que a gente então apontasse os indivíduos. E desse apontamento fizemos então um relatório informando ao Ministério Público e ao Poder Judiciário e pedindo a prisão desses 2 indivíduos para que eles possam então responder o processo presos, né, caso assim entenda o Poder Judiciário e caso assim entenda o Ministério Público também, na sua opinião delicte, para que o Ministério possa então fazer sua denúncia e eles possam se defender também judicialmente, com a ampla defesa, o contraditório, tendo em vista que um deles não foi possível colher o depoimento, porque quando nós fomos ao local para tentar identificar, para tentar localizá-lo e intimá-lo, nós fomos informados que ele não estaria mais lá, que teria se evadido do local, sem saber aonde ele poderia se encontrar atualmente. A Delegacia de Homicídios tem agora apenas 3 casos ocorridos este ano que ainda estão em investigação. Nós temos atualmente aqui apenas 2 homicídios que ainda não foram, 3 homicídios que não foram revelados ainda, mas 2 deles já têm uma linha muito clara da autoria e da materialidade delitiva, assim como da motivação, e a gente espera que todos esses delitos sejam realmente levantados para que a gente possa repassar à sociedade o que a gente mais quer,
que é a sensação de segurança, que é levar à sociedade que a Polícia Civil trabalha com muito afinco, logicamente sempre coordenada pelo Dr. Jean-Pierre, que é o chefe do departamento, e também pelo Dr. Flávio, delegado regional, todos eles com esse afinco, com essa vontade. No final da noite de ontem, na MGC 354, em Patos de Minas, a Polícia Militar Rodoviária fez a apreensão de uma arma de fogo. Os militares abordaram o carro com placas de Presidente Olegário no quilômetro 165. Durante as verificações, os policiais constataram que o motorista de 51 anos não é habilitado. Além disso, foi encontrado no interior do veículo uma espingarda de pressão modificada para o calibre 22, munições de mesmo calibre, mira telescópica, adaptador para monóculo de visão noturna, né? E silenciador também. O homem foi detido em flagrante e conduzido até a delegacia de plantão. E depois do intervalo aqui no News, líderes religiosos falam sobre o significado maior do Natal e como foram as movimentações das compras de última hora no comércio de Patos de Minas. O presidente Jair Bolsonaro concedeu nesta sexta-feira o indulto de Natal. A decisão contempla detentos com problemas de saúde, além de militares e agentes do sistema de segurança pública que tenham cometido os crimes como policiais. Farão jus ao benefício detentos paraplégicos, tetraplégicos que adquiriram deficiência visual após o crime, pessoas com doenças graves que limitam as atividades e exijam cuidados contínuos impossíveis de serem prestados pela equipe da unidade prisional e indivíduos com HIV/AIDS em estágio terminal. O clima natalino mudou a cara da cidade. Neste ano, depois de 2 natais de incertezas e insegurança, os consumidores movimentaram as ruas e lojas. Nesta sexta-feira, desde cedo, as pessoas saíram para comprar presentes e garantir os ingredientes da ceia de Natal. Na casa da família do Geomar, a comemoração natalina será nesta noite. E ele conta que há muitos motivos para celebrar. Mas só hoje pela manhã foi garantir a carne para o churrasco. Deixamos, vai fazer um churrasquinho mesmo. Ficou na última hora. Mas vai dar certo. Vai dar certo, vai sair. Daqui a pouquinho nós vamos estar queimando a carne. O proprietário do açougue teve que acordar cedo para preparar as encomendas e atender a demanda de última hora. O que mais tem é de última hora, porque o pessoal tá, tipo assim, deixa para última hora. Tem muitos que fazem, não vou fazer nada, mas aí como é que fica sem fazer alguma coisa no Natal, né? Chega um, chega outro, o pessoal sempre quer reunir assim, pelo menos uns 3, 4 da família, reúne familiares e tudo mais, né? Desde cedo as ruas ficaram cheias e o trânsito bem movimentado. Os comerciantes trabalharam muito para atender os consumidores que deixaram para comprar os presentes nesta sexta-feira. Todo mundo deixa para a última hora, inclusive hoje a gente está vendo o aumento do fluxo, né, no centro, aqui na loja mesmo. O pessoal está em busca de presentes, né, e a gente está correndo para atender todo mundo, com chave de ouro, com certeza. E esperança de um ano começar melhor, né? A Natália enfrentou fila, mas ficou feliz com a movimentação deste Natal. Sempre, sempre. Dessa vez o que ficou? Presentes, tanto pra mim, né, quanto pras pessoas que eu amo. E é isso. Mas deu certo? Deu, graças a Deus. Centro lotado, né, mas vai dar certo. Pegou alguma fila? Sim. Quase em todo lugar que você vai aqui no centro, pode ter certeza que vai ver uma filinha. Pelo menos uma pequena, mas vai. A Brenda também acabou deixando para a última hora a escolha de alguns presentes. Presente de amigo oculto e de amigo da onça também, devido à correria aí do dia a dia, faculdade também, ficou para a última hora, mas ainda dá tempo de levar o presente. Muita fila, o pessoal cheio de sacolas barrando de um lado para o outro, mas no final dá tudo certo. Depois dos últimos 2 anos, o comércio se animou para as vendas de fim de ano. Com uma recuperação gradual desde o início do segundo semestre, se organizou para atender um público maior em 2021. O presidente do Sindicomércio garante que esse Natal trouxe mais esperança aos empresários. A gente já vinha com essa expectativa, principalmente já com os números apresentados já no segundo semestre, né? E a gente acreditava que poderia estar finalizando esse ano com números bem melhores do que 2020, né? Até porque nós estávamos aí já no meio daquela pandemia, né? Ainda agora com a vacinação muito mais adiantada, com a confiança dos consumidores e dos empresários já de uma forma muito mais diferente, com muito mais crescente de otimismo.
Então a gente acredita que nós ainda vamos fechar esse ano com números muito positivos. Às vezes aquém ainda antes da pandemia, né? Mas assim, com um alento muito grande depois desses praticamente 2 anos aí muito sofridos para nossa classe. Quem deixou de comprar alguma coisa nesta sexta-feira vai ter que esperar a próxima semana. É que esse dia 25 de dezembro será feriado com portas fechadas, assim como o 1º de janeiro. Foi uma determinação feita em negociação coletiva lá em 1º de março, que os únicos 2 feriados que realmente é impossibilitado aos empresários abrir suas empresas é nesse dia 25, né, no dia de Natal, e no dia 1º que a gente comemora o Ano Novo. Então essas 2 datas esse ano foi negociado que realmente fica proibida a abertura das empresas do comércio aqui na nossa cidade. A gente espera que as comercializações tenham sido realmente boas, né? Havia uma expectativa para essa época de Natal, para esse ano especificamente, porque foram 2 anos muito difíceis, né? Então a expectativa era que agora o comércio pudesse começar a retomar, resgatar, né? Recuperar tantos prejuízos aí durante esses praticamente 2 anos de pandemia que o comércio sofreu tanto. Por falar em Natal, na véspera, né, da data máxima da cristandade, e em meio a tudo que acontece nessa época do ano, líderes religiosos relembraram hoje que o significado do Natal é sempre maior. O Natal tem o poder de reunir famílias, comover fiéis e aquecer corações. Embora a época natalina seja sempre celebrada com intensidade e festança, o significado da data acaba esquecido por hora, durante as comemorações. As pessoas, às vezes, são levadas por coisas superficiais, às vezes por festas, e não se atém àquilo que é o significado maior, que é o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, que veio a esse mundo. Por isso, não é uma simples festa, não é para comemorar coisas banais, mas é para realmente entrar no mistério da encarnação e viver esse momento tão rico, tão forte. As pessoas que dão mais importância só para as coisas externas, as festas os comes e bebes, isso não é expressão de Natal. Ainda que o Natal seja principalmente lembrado pelas festividades, existe um motivo pela qual a data é celebrada. Motivo esse que, segundo o Eno Mascarenha, merece atenção e reflexão. O significado dele está ligado ao Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. É uma profecia que se cumpre desde os profetas messiânicos, né, como Isaías, com o nascimento dele vindo da agraciada Maria, do carpinteiro José, né? A data pede reflexão e meditação naquilo que faz com que as comemorações aconteçam. Essa proximidade, quando nós olhamos para a cruz de Deus, para a cruz onde Jesus foi crucificado, onde ele entregou a sua vida, nós podemos ver que somos todos iguais nos nossos pecados, nas nossas falhas, somos iguais na nossa forma de vir de um mesmo Deus, de um mesmo Criador, e olhando ali, nós vamos entender que nós podemos compreender melhor uns aos outros, podemos ajudar mais aos outros, deixando de lado as diferenças que nos separam e olhando para essa igualdade de um Deus que nos ama de forma igual, de um Deus que nos perdoa, que nos fortalece de forma igual. O Natal me faz refletir sobre isso. Creio que toda a preparação do Advento é que já convida as pessoas a meditarem para conhecer melhor o mistério da encarnação, para se aproximarem mais de Deus, mais de Jesus Cristo, e que veio até nós a primeira vez assumindo a natureza humana, um corpo humano, através do seio da Virgem Maria. Por isso, Natal é um tempo especial em que nós devemos reavivar a nossa fé no Deus que se encarnou, Deus que se fez um de nós e que veio para viver conosco, participar conosco e nos convida também para participar com Ele do seu reino. Daqui a pouco aqui no NTV News, o Unipam promove formatura para estudantes de farmácia e enfermagem. A Secretaria de Saúde revisa Censo Animal de 2018.
A Secretaria de Saúde de Patos de Minas realiza a revisão do censo animal feito em 2018. Os dados ajudarão a planejar as ações do município. A Saúde Ambiental realizou em 2018 um censo dos animais que vivem na área urbana de Patos de Minas. O levantamento apontou a existência de 25.627 cães, 5.072 gatos e várias outras espécies, entre galinhas, porcos, outras aves e répteis, nos domicílios visitados pelos agentes de endemias. Em 2018, nós realizamos um questionário ambiental do município e a intenção, o objetivo, era conhecer quais os animais habitavam a área urbana do nosso município. Aproveitando que já estava sendo feito esses levantamentos, nós também investigamos o número de poços artesianos na área urbana, presença ou não de fossas, sejam elas sépticas ou negras, e também caixas d'água que estavam destampadas, porque o Programa Municipal de Combate à Dengue, ele faz vedação dessas caixas, evitando que sejam focos de proliferação do Aedes aegypti no nosso município. Então, no ano de 2018, ele foi bastante intenso, trouxe muitas informações que foram utilizadas para que a gente pudesse ter planejamentos mais adequados da saúde ambiental no município. Este ano, a Secretaria de Saúde faz a revisão do censo. A verificação voltada para o controle do número de cães e gatos foi acordada em um termo positivo de ajustamento de conduta com o Ministério Público e deverá acontecer a cada 2 anos. A coordenadora da Vigilância em Saúde Ambiental reforça que o questionário agora é destinado aos animais domiciliados. No início do próximo ano, o levantamento será feito com animais de rua. São dos animais domiciliados. Nesse primeiro momento, o censo está sendo realizado pelos nossos agentes de endemias, de acordo que eles vão visitando todos os imóveis do nosso município. A cada 2 meses, os ACEs visitam todos os imóveis do nosso município. E agora, no sexto e último tratamento do ano de 2021, desde novembro, nós estamos realizando o censo para contabilizar quantos cães, para saber o sexo desses animais, se são machos ou fêmeas, se estão castrados ou não, e também dos gatos, da mesma forma. Cães machos ou fêmeas, a idade e se são castrados ou não. Esses dados nos darão condições da gente poder estabelecer as políticas de identificação desses animais com a microchipagem. O município já adquiriu 5.000 chips. Nós iniciaremos, então, a parte de identificação de microchipagem dos animais no ano de 2022, para que a gente tenha condições de saber exatamente se aquele animal é um animal domiciliado, se ele tem um tutor, se ele tem um responsável, se ele foi vacinado ou não. Enfim, esse chip ele nos dá condições de ter um controle mais efetivo. Além disso, será realizado a partir de janeiro também um censo para os animais em situação de rua. Esses animais serão contabilizados, é uma outra metodologia, é utilizado com o método quadrante. Nós realizaremos também uma estimativa dos números de animais que nós temos perambulando pelas ruas. As informações serão importantes para o planejamento adequado das ações da Secretaria de Saúde em relação aos animais. O município, então, está participando desse processo seletivo e o que tudo indica é que nós seremos contemplados para chipar 10% dos animais com base nos dados da vacinação antirrábica. Mais uma importância, porque é embasado nesses dados da vacinação que nós temos, que o município recebe recursos e recebe oportunidades de melhorar os cuidados com os animais. Isso estabelece, que todo dono, que todo tutor de um animal, ele tem que ser responsável e levar o seu animal para ser vacinado durante as campanhas. A noite desta quinta-feira foi com explosão de alegria e emoção na formatura dos estudantes de enfermagem e farmácia do Centro Universitário de Patos de Minas. O Unipan realizou a formatura das primeiras turmas de cursos técnicos em enfermagem e farmácia no Centro de Convenções. Os cursos visaram formar profissionais os quais pudessem atuar no mercado de trabalho. Na verdade, é um sentimento de gratidão e de orgulho, Porque mesmo diante da pandemia, a gente poder estar, lançando aí
para o mercado esses jovens formados, né, e preparados para atuar no momento em que vão ser muito necessários, né? Porque os cuidados ao paciente, tanto a enfermagem quanto a farmácia, nesse momento vão ser bem importantes. Os cursos possuem a duração de 2 anos e funcionam de modo que a teoria e a prática caminhem juntas. Ao todo, se formaram 48 alunos, 12 alunos no curso técnico de farmácia e 36 alunos em técnico de enfermagem. O curso técnico ele tem duração de 2 anos. Nós organizamos o curso em módulos, então dá 4 módulos. E nesses 4 módulos a gente vai colocando as disciplinas e fazendo um preparativo longitudinal para que o aluno tenha conhecimento, né, de tudo que ele vai atuar em sua vida, né, profissional. Então a gente tem essa preocupação em organizar, né, para que o aluno tenha esse conhecimento e também vivencie a prática, desde práticas a nível de atenção primária, saúde pública até hospitalares. As formandas dos cursos se sentem emocionadas e contam como pretendem atuar no mercado de trabalho. Eu acredito que com os ensinamentos que a gente tivemos, né, dos profissionais da Unipam, eu acredito que eu tô apta já a atuar na minha área, né, e fazer o meu melhor. Tem alguma área assim que você pretende atuar específica? Então, a parte cirúrgica, né, como se diz, instrumentador cirúrgico, é um sonho ainda. 2 anos de muita luta, né, por causa da pandemia, né, a gente teve uma parte online, mas no fim, graças a Deus, tudo certo e muito gratificante. Tá emocionada? Oh, nem se fala, viu? Você tá doido. Só eu sei o que nós todos da turma passamos, né, nesses 2 anos. Que a gente, enquanto instituição, nós temos uma preocupação imensa em preparar e colocar no mercado profissionais capacitados. Foram alunos que iniciaram o curso, tiveram 2 semanas de aula e já entramos em detrimento da pandemia em regime remoto e eles não ficaram prejudicados porque nós fizemos um intensivão na questão de práticas de laboratório e colocamos até mais aulas práticas para esses alunos, para que a gente realmente conseguisse suprir, né, o que a gente tem de demanda e colocar no mercado profissionais para atender o que nós temos hoje, né? Bacana, parabéns aos formandos, né? Agora vamos conferir como fica a previsão do tempo para o Natal em Patos de Minas e região. Previsão do tempo. Segundo o IMET, a tendência é de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada no dia de Natal. Em Patos de Minas, a previsão é de mínima de 17 e máxima de 26 graus no sábado. Já no domingo, a variação prevista é de 18 a 28 graus. Em Arapuá, a máxima deve chegar aos 24 graus no sábado. E no domingo, as temperaturas variam de 18 a 27 graus. Em Rio Paranaíba, mínima de 17 e máxima de 26 graus no sábado. Já no domingo, a máxima prevista é de 27 graus. Em Lagoa Formosa, as temperaturas oscilam entre 18 e 25 graus no sábado. E no domingo, mínima de 18 e máxima de 26 graus. E em Vargem de Minas, a previsão é de mínima de 18 e máxima de 24 graus no sábado. No domingo, os termômetros devem chegar a registrar máxima de 27 graus. A seguir aqui no News, polícia alerta para os prazos de exigência do CRLV 2021 e as expectativas com a aprovação do primeiro comprimido contra a Covid-19. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou nesta quinta-feira que o estado já tem 32 casos da variante Ômicron. A Prefeitura de Belo Horizonte identificou 8 novas ocorrências da cepa. Ao todo, são 11 pacientes diagnosticados com a mutação na capital. Também foram identificados 19 casos em Extrema, um em Maria da Fé e outro em Três Pontas, todas aí no sul de Minas Gerais. A idade dos doentes varia entre 16 e 68 anos. São 12 mulheres, 19 homens e um sem formação. Na capital mineira foram registrados casos em pessoas sem histórico de viagem internacional ou que tenham tido contato com algum viajante vindo do exterior, o que já configura, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, transmissão comunitária em BH. A Autoridade de Saúde norte-americana aprovou o uso do comprimido da Pfizer contra a Covid-19, o primeiro tratamento oral nos Estados Unidos para o combate à doença.
A Autoridade Norte-Americana de Saúde aprovou o uso do comprimido da Pfizer contra a Covid-19, o primeiro tratamento oral nos Estados Unidos para o combate à doença, e que poderá ser administrado em casa. Até agora, todos os tratamentos nos Estados Unidos contra a Covid-19 eram administrados por injeção ou por via intravenosa. O comprimido funciona ao bloquear a atividade de uma enzima específica que o vírus precisa para se replicar no organismo infectado. Mecanismo semelhante ao do comprimido desenvolvido por outra farmacêutica, a MSD. Esse composto ele serve para inibir uma enzima que o vírus precisa, né? Os vírus de RNA, que é o caso do coronavírus, geralmente eles produzem uma proteína grande que precisa ser pós-processada para gerar as proteínas funcionais menores, né? Que vão ser utilizadas para construir o envelope viral, a proteína spike, tudo isso vem do pós-processamento dessa proteína grande. Então esse composto ele inibe a enzima que vai fazer esse pós-processamento. Então você acaba não tendo as peças fundamentais para o vírus construir novas partículas virais e espalhar. Então durante o teste clínico eles combinaram isso com o ritonavir, que é um inibidor de protease também, só que é utilizado para HIV, e a combinação desses dois medicamentos deu essa eficácia reportada de 89% na redução de hospitalizações e casos graves, né? A liberação do FDA, ele se baseou nos estudos clínicos, né, de fase 2 e 3, que demonstraram um alto índice de inibição da hospitalização de pessoas com quadro grave, né, com potencial de desenvolver o quadro grave da doença, em até 90% redução desse índice, ou seja, de cada 10 pessoas que estariam sendo hospitalizadas, internadas, né, a gente baixaria esse número para uma pessoa apenas. O FDA deve aprovar esse outro medicamento em breve, embora os dados mostrem que o da Pfizer é mais eficaz e tem menos efeitos colaterais. A Pfizer afirma que está pronta para começar imediatamente a distribuir os seus comprimidos e aumentou a produção de 80 para 120 milhões no próximo ano. A instituição anunciou a decisão em comunicado em que afirma que o medicamento pode ser usado para casos moderados da Covid-19 em adultos ou pessoas com mais de 40 quilos de peso, cuja saúde os coloque em perigo de ser hospitalizados. E a vantagem de fazer um medicamento direcionado para essa protease é que ela não acumula mutação, ela tem uma pressão seletiva que não deixa ela acumular muitas mutações, né? Diferente da proteína spike, por exemplo, que acumula muitas mutações e cada nova variante que a gente vê uma estrutura completamente diferente da proteína spike. Então essa protease tende a ser conservada, o que mantém a atividade do medicamento mesmo com novas variantes. Lembrando que ele precisa de receita médica, né? Tem que ser prescrito pelo médico e vai avaliar os riscos e os benefícios, porque afinal de contas tem efeitos colaterais, vários efeitos colaterais, poucos deles podem ser considerados graves, mesmo assim tem, né? Então assim, é avaliado o risco-benefício. Inicialmente, até pelos fatores éticos, né, como são conduzidas as pesquisas, apenas com adultos, ele está liberado para uso emergencial, pessoas acima de 12 anos e que estejam acima de 40 quilos também, por questões de segurança. Para o Brasil, ainda não há previsão de aprovação para o medicamento, que é estudado também em outros países, além dos Estados Unidos. Mas esta pode ser uma ferramenta crucial contra a pandemia, no momento em que os casos da variante Ômicron aumentaram consideravelmente nos Estados Unidos. Que esses estudos da Pfizer, né, eles não foram conduzidos apenas nos Estados Unidos. Foram mais de 20 países, inclusive o Brasil. Tem estudo sendo conduzido desde outubro passado. Em algumas cidades ainda vai começar também, mas sim, em todos os estados brasileiros praticamente tem instituições de pesquisa, de ensino e pesquisa, né, as universidades federais, realizando estudos desse produto, desse medicamento para combater a pandemia. Mas assim, são apenas grupos selecionados, né, para fazer o estudo voluntariamente. Então, assim, como ele está em fase de pesquisa, né, ainda não tem uma previsão da Anvisa fazer essa aprovação. Ela pode optar por fazer a aprovação do uso emergencial, como fizeram nos Estados Unidos, e posteriormente, assim que tiver mais dados estatísticos mais confiáveis, para poder fazer a liberação
comercial, né? Proprietários de veículos devem ficar atentos à apresentação do CRLV 2021, que ficou suspensa durante o estado de calamidade causado pela pandemia, será exigida a partir de 1º de janeiro. A partir de 1º de janeiro de 2022, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, CRLV, voltará a ser exigido em Minas Gerais. A apresentação do documento ficou suspensa durante o estado de calamidade causado pela pandemia. A medida, entretanto, se encerra em 31 de dezembro. A decisão, publicada no Diário Oficial do Estado, considera o encerramento do período de calamidade pública em razão da pandemia, dia 31 de dezembro, conforme decreto estadual de número 48.205 de 2021. O DETRAN expediu uma resolução que, a partir do dia 1º de janeiro, a documentação exigida para a fiscalização será de 2021. Então, até 1º de janeiro, todos os veículos deverão ter o licenciamento de 2021. Importante ressaltar que esse licenciamento não é somente o pagamento do IPVA. Há outros tributos que devem ser pagos, como o seguro e a taxa de licenciamento. Para a fiscalização, o CRLV referente a 2021 poderá ser apresentado no formato digital ou impresso e será considerado o documento válido para comprovar a regularidade do veículo em circulação. Os motoristas podem usar o documento impresso em papel comum ou no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, disponível para aparelhos com sistema Android ou iOS. Hoje, como o documento não tem chegado em sua totalidade nas residências, né, que era muito comum a pessoa aguardar o recebimento do documento e acreditava que seu veículo estava regularizado. Mas hoje é possível baixar o documento de forma digital no site do DETRAN, então é importante as pessoas estarem atentas a isso. E em alguns casos é importante esclarecer também que se houver alguma pendência do veículo, como por exemplo uma multa aplicada, muitas vezes a pessoa também paga toda a documentação e não paga a multa. E aí o veículo não fica licenciado. Então, às vezes, o policial aborda a pessoa, ele mostra os comprovantes de pagamento de todas as taxas e tributos, porém a multa não foi paga e, por isso, o veículo não foi licenciado. Para motoristas que ainda não possuem o CRLV de 2021, é necessário acessar o site do DETRAN de Minas Gerais, verificar se há débitos do IPVA, seguro obrigatório, taxa de renovação do licenciamento anual do veículo e eventuais multas. Com a proximidade da data, os condutores devem ficar atentos. O meu, graças a Deus, já está em dias. Ficou de olho nos prazos? De olho no prazo, sempre pagando adiantado para não ter perigo de remover o veículo, né? Ficar sem o veículo, a gente precisa de trabalhar, não pode, né? Isso dá uma preocupação maior aí, referente às fiscalizações, multas? Isso, a gente tem que ter em dia, né, com as obrigações aí para evitar multas, né? Que de uma hora para outra você pode ser parado em uma blitz, né? E ser multado. Então o meu tá em dia. Com certeza, a gente anda mais tranquilo, for fiscalizado aí, só mostrar a documentação, tá tudo certo, né? Tudo certinho. É importante a pessoa acessar o site do DETRAN, conhecer a plataforma do DETRAN, para verificar qual que é a situação do veículo dela, porque muitas pessoas nesse período pandêmico ficaram um pouco confusas com relação à legislação, então é importante verificar essa questão de regularidade. Período fim de ano, a Polícia Militar reforça o seu policiamento, realiza diversas operações, mesmo que em alguns casos não seja o foco a fiscalização de trânsito, sendo identificado que o veículo está irregular, a Polícia Militar tem por obrigação legal de tomar as providências administrativas referentes ao veículo. Ou seja, quem ainda não atualizou aí, né, para o 2021, documento 2021, tem só mais alguns dias, né? Porque nós temos aí só, hoje é sexta-feira, né? E aí só segunda, terça, quarta até quinta para poder regularizar. Mais 4 dias aí úteis para regularizar a documentação e para não ter problemas aí com a fiscalização, que já começa ou já pode ser realizada a partir de 1º de janeiro. Se você foi parado numa blitz ou for parado numa blitz, você vai ter que apresentar documento atualizado. E aí, se tiver com essa situação, né, de 2021 não pago,
é problema para o condutor, para o proprietário do veículo. E isso ficou em suspenso justamente por causa da pandemia. A gente faz um rápido intervalo, depois a gente mostra que marco histórico, o Cruzeiro da Praça Dom Eduardo sofre com a decomposição da estrutura ao longo do tempo e tem também uma mensagem muito bonita de Natal para você. Marco histórico de Patos de Minas, o Cruzeiro da Praça Dom Eduardo vem sofrendo com a decomposição da estrutura ao longo do tempo. Em 2019, uma ação da Secretaria de Trânsito do município, da gestão da época, gerou discussões. A pintura dos assentos da praça da Avenida Getúlio Vargas. À época, o então secretário de Trânsito esclareceu que a ideia de pintar os bancos de azul foi para aproveitar uma tinta que seria desperdiçada. A proposta, no entanto, não agradou a todos e a cor original, em cinza, foi reposta. Mas de lá para cá, nenhuma nova ação foi realizada no local. Num passeio rápido pela Praça Dom Eduardo é possível observar bancos quebrados, pinturas descascadas, pichações nos postes e nos assentos dos bancos. Mas esta não é a única observação referente ao local. Um dos monumentos históricos que foi alvo de reclamações foi o Monumento do Cruzeiro. A cruz instalada no local está bastante danificada, o que demonstra que há tempos ela não passa por nenhuma manutenção ou restauração. E a preocupação aqui é que, se ela não for restaurada, acabe desabando e provocando até acidentes no local. O Cruzeiro fazia parte da antiga matriz, que ocupava a primeira quadra da Praça Dom Eduardo e foi demolida na década de 60, quando as obras da atual Catedral de Santo Antônio já haviam sido finalizadas. O antigo Cruzeiro, defronte à antiga matriz, foi transferido para uma base semicircular na quadra em frente. Nesse mesmo período, as duas quadras foram urbanizadas. Quanto à sua restauração, a Prefeitura já encaminhou a solicitação ao Conselho de Patrimônio Histórico e Cultural com a proposta de que a reforma seja feita com recursos do Fundo Municipal de Patrimônio Cultural. Merece, né? Marco histórico, local histórico, são décadas ali com essa estrutura recebendo sol e chuva, vento e, claro, vai deteriorar realmente, não? Acaba danificando, né? Que precisa restaurar realmente. E a gente encerra esta edição do NTV News, véspera de Natal, desejando boas festas e que a paz do Menino Deus invada o coração de todos. Então nós vamos fechar com música, nas vozes das cantoras Vanessa Souza e Alice Souza. Uma boa noite para você e até amanhã. Feliz Natal, um Feliz Natal, e que Deus lhe guarde, próspero ano e felicidade. Um Feliz Natal, um Feliz Natal, e que Deus lhe guarde, próspero ano e felicidade. De um tempo novo, bom Natal justo e amoroso, bom Natal lindo pro meu povo, é o que quer meu coração. Bom Natal, luz de um tempo novo, bom Natal justo e amoroso, bom Natal lindo pro meu povo, é o que quer meu coração. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero ano e felicidade. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero ano e felicidade. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry
Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.